Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai estar lendo aqui o versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, Senhor, e assim a gente ver, colocá-la em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós, e cada vez mais a gente estar mais próximo de Ti, tendo relacionamento contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a Tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que fala assim: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vai a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Somente versículo 1. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver no capítulo anterior que Saul foi desobediente a Deus. E por conta da desobediência dele às ordens de Deus para ele, agindo nele no entendimento dele, do jeito dele, ele foi destituído do cargo de rei. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Por conta das atitudes de Saul, Deus chegou para Samuel e falou: Até quando você vai sentir pena de Saul? Por quê? Porque Samuel meio que cresceu ali, desenvolveu com Saul. Foi Samuel que instruiu Saul até chegar ao reinado. Então ele tinha um apego a Saul, ele tinha um carinho por Saul, entende? Até porque também ali, de acordo com a história que a gente vê de Samuel, Saul foi a primeira pessoa que ele instruiu mais próximo a fazer os planos do Senhor, a servir a Deus. Então tinha toda uma amizade, tinha todo um relacionamento entre eles ali, fraterno, que foi desenvolvido entre eles, entende? Então Samuel se apegou a Saul. Samuel gostava de Saul, mesmo com todos os defeitos dele, mesmo com a desobediência dele. Samuel gostava de Saul e queria que ele continuasse servindo ao Senhor como rei. Porém, não é a vontade de Samuel que prevalece, é a vontade de Deus que prevalece sobre todas as coisas. Entende? Então aqui Deus estava falando para Samuel: até quando você vai ficar apegado a Saul? Entende? Então Deus deu uma ordem para ele ir até a casa de Jessé e ungir aquele que Deus ia falar quem era. Então Deus estava tirando, ok? Deus estava tirando Saul do cargo, espiritualmente falando, estava tirando Saul do cargo e foi até Davi, né? Foi até a casa de Jessé para pegar Davi para ungir ele a rei. Ok? Então, o que acontece aqui? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Vamos analisar a figura de Samuel, ok? Deus chegou para Samuel e falou: até quando você vai ficar apegado a Saul? Vamos trazer isso para a nossa vida hoje. A gente precisa entender que Deus tem um projeto para o seu povo, um projeto em andamento para o povo de Deus. Para cada um de nós, Deus tem um projeto em andamento. Da nossa vida, da sua vida, você, no decorrer do seu processo, você vai passar por N situações. Você vai passar por muitas situações diferentes. Só que vai existir momentos no seu processo que vão ser um pouco mais doloridos, igual foi aqui de Samuel para Saul. Que vai ser necessário deixar para trás aquele que você se apegou. Entende? A gente precisa entender que o que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus.
E que nem todos que começaram com você vão terminar com você. Cada pessoa que você conhece no seu processo, existe um tempo de propósito na vida dela com você. Então, o que Deus quer que você entenda aqui? Do mesmo jeito que Deus estava mostrando para Samuel que ele não era responsável por Saul, que ele tinha que desapegar de Saul e seguir em frente, é Deus falando para você. Você não é responsável pelas vidas que passam pelo seu processo. Às vezes, no nosso processo, a gente vai ter que colocar uma postura mais rígida em relação a algumas pessoas que Deus não quer que siga mais contigo, que o período dela com você acabou. Você não pode ficar apegado à pessoa. Você tem que ficar apegado ao Senhor. Você está sendo preparado e forjado para servir a Deus, para servir ao reino. Então vai ter que haver no seu processo algumas situações que a sua postura vai ter que mudar. Vai ter que ficar uma postura mais rígida, uma postura mais fria, uma postura mais na razão. Por quê? Porque Deus está te mostrando que aquela pessoa ali não vai seguir com você. Aquela pessoa ali ela vai ficar, porque o tempo dela contigo acabou. O propósito dela contigo acabou. Entende? Aqui na história, Saul não continuou porque ele foi desobediente ao Senhor. Na sua vida, quem Deus está mandando você deixar para trás é porque a pessoa ainda não está no tempo dela de vir para Deus. Entende? A pessoa ela não quer nesse momento servir ao Senhor, por mais que ela tenha reconhecido Jesus como Salvador dela. Cada um tem o seu tempo de começar a ter relacionamento com Deus e desenvolver com Ele uma intimidade. Entende? Então, não é que a pessoa seja ruim, não. Mas cada um tem o seu tempo de se achegar ao Senhor mais intimamente. Só que você não pode ficar parado no tempo esperando a pessoa se apegar a Deus. Porque cada um tem o seu tempo. O que você tem que fazer? Você tem que lançar a semente, ok? E Deus vai trabalhar na terra para a semente que você lançou germinar e vir a dar frutos. Mas a sua obrigação é servir a Deus. A sua obrigação é desapegar. A sua obrigação é seguir o fluxo na direção que Deus já te deu. Porque se você ficar parado no lugar esperando pessoas à sua volta se decidirem a querer ter relacionamento com Deus, o seu processo para. O seu processo estagna. O seu tempo de deserto fica maior. Então é necessário você desapegar. É necessário você ter uma postura mais rígida em relação a ti mesmo. Entende? Porque a gente é ser humano. E a gente, muitas das vezes, a gente se apega a lugares e a pessoas. Deus está mandando você sair, Deus está mandando você deixar para trás, Deus está mandando você desapegar, e você está insistindo em ficar, você está insistindo em ter amizade, você está insistindo em ficar no lugar. E é Deus querendo te dar crescimento e desenvolvimento para você viver os planos dele, e você parado, olhando para trás, não entendendo por que a pessoa não quer seguir a Deus, tendo relacionamento com ele, e ela vive a vida dela e você estagna a tua. Deus não tem isso para ti. Deus não tem estagnação para você. Entende? Cada pessoa tem o tempo dela. Não é porque você está seguindo ao Senhor, não é porque você tem relacionamento íntimo com Deus, não é porque você tem intimidade com Ele, que todas as pessoas à sua volta vão ter. Não, as pessoas são diferentes. Cada um tem o seu tempo de vir para Deus ter relacionamento com Ele. Então você precisa seguir em frente, porque você tem um processo a cumprir com Deus. Entende? Deus tem um projeto individual para a sua vida, que precisa ser executado. E não existe só essa pessoa, existem milhares de outras pessoas que Deus vai fazer você conhecer, que Deus vai cruzar caminho com você, para Ele usar você para o reino, para a obra.
Então, muitas outras vidas ainda virão. E Deus está querendo que você siga, justamente para ser preparado, para poder lidar com essas pessoas que estão vindo. Entende? E você precisa seguir, precisa desapegar. Uma coisa que a gente precisa fazer também, a gente não pode questionar as ordens de Deus. Por mais apego que você tenha a alguém, por mais carinho que você tenha por alguém, se Deus está mandando você ir, você tem que ir. Entende? Você não pode ficar parada ali esperando o outro. Se Deus está mandando você seguir, é porque Deus tem um projeto individual contigo. E o seu tempo no lugar acabou. Haverá outros lugares, haverá outras pessoas, haverá outros apegos, ok? Porque somos seres humanos e acaba que a gente se apega mesmo, entende? Porém, você serve a Deus. E é a sua vida que Ele vai usar para atingir outras vidas. Então você não pode se prender a lugares e pessoas. Você precisa ser obediente a Deus quando Ele te der uma ordem sem questionar. Então o que a gente aprende disso aqui? Pessoas ficarão para trás. E seguir em frente é fundamental. Para você, para a obra e para Deus e para o reino. Entende? O que você tem que entender? Aqui na história, do mesmo jeito que Saul estava sendo desconstituído do cargo de rei, para poder Davi entrar e ser ungida rei, assim é na sua vida. Entende? Você é o intermediador. Então Deus está desconstituindo a pessoa que você quer, pessoas e lugares que querem que você fique para trás, para te apresentar lá na frente, a mais à frente, não é lá na frente, lá no final, não. Um pouco mais à frente, a pessoa que será rei. Entende? Então você deixa o rei que Deus destituiu para trás, para ele te apresentar um próximo lá na frente. E será aquele que vai permanecer e será pertinente ao cargo de rei. Entende? Então o que você tem que fazer? O seu apego, a sua dependência, a sua intimidade, o seu coração tem que estar voltado para o Senhor. Entende? Em obediência a Deus. Porque haverá momentos no seu processo que você deverá deixar para trás pessoas, lugares e situações. Entende? A lembrança vai ficar, o carinho pode permanecer, mas você não pode estagnar. Você precisa seguir em frente na direção que Deus, do destino que Deus já te falou. Deus já te deu, você já sabe qual é o destino. Então você precisa seguir em frente. Pessoas ficarão para trás, mas você precisa seguir em frente. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada. Obrigada, Senhor, por ser tão fiel a nós e nos instruir o caminho que devemos andar. Senhor, nos dê corações mais disciplinados, Senhor, em te ouvir e te obedecer. Que nós sejamos, Pai, pessoas mais devotas a Ti, com pessoas com mais intimidade contigo. Que a gente seja pessoas mais obedientes à Tua voz e à Tua palavra, Pai. Sem questionar, de querer ficarmos para trás ou querer fazer do nosso jeito. Mas que nós sejamos obedientes e submissos à Sua autoridade, Senhor. E seguimos na direção que o Senhor quer que nós seguimos, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fica na paz. Tchau.